Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesse encontro marcado que temos todos os sábados aqui no canal 22.1, sempre ao meio-dia. Começo anunciando para você os nossos apoios. Conosco, a ESA, Líder Empresarial, Grupo LW e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Lembro que você pode assistir também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. E também tem a reprise do programa Saúde em Evidência toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal N2 Educação. Nessa noite estamos recebendo o Dr. Álvaro Neves. Ele é secretário de Saúde aqui em Arco Verde, é nosso convidado, participa conosco mais uma vez do Saúde em Evidência. Doutor, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago, para mim é um prazer estar aqui com você na TV Nova para falar exatamente sobre esse tema tão importante, tão pertinente para o momento. Pois é, vamos falar sobre vacinação e eu já convido você para acompanhar conosco o VT com o tema do programa de hoje. Vamos lá? Neste domingo se encerra a quarentena determinada pelo governo de Pernambuco para conter o avanço da Covid-19 no estado. E embora a medida tenha sido tomada para conter o fluxo de pessoas nas ruas, os índices almejados de isolamento não foram atingidos. A esperança continua na vacinação em massa da população, mas são vários os desafios para imunizar uma nação com 212 milhões de habitantes. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil passou das 15 milhões de doses aplicadas, número ainda bem abaixo do quantitativo da população, mas ainda assim o país é o quinto colocado entre os que mais vacinam no mundo. O governo federal anunciou a compra de mais 138 milhões de doses do imunizante da Pfizer e outros 38 milhões de doses da vacina Janssen, que serão entregues por partes entre abril e junho e julho e setembro. No último domingo, pensando em acelerar a vacinação, o Ministério da Saúde mudou a orientação e passou a recomendar o uso da totalidade das vacinas armazenadas pelos estados para a segunda dose para utilização imediata como primeira dose. Estados também se movimentam independentemente para vacinar o quanto antes seus habitantes. No sábado passado, chegaram a Pernambuco mais de 172 mil doses da Coronavac e outras 36 mil da AstraZeneca Oxford, o que possibilitou o início da vacinação em idosos acima de 70 anos em todo o estado. O governador Paulo Câmara também anunciou a compra de 4 milhões de doses da vacina Sputnik, adquirida através da negociação direta do Consórcio Nordeste com o Fundo Soberano Russo. Até o momento, Pernambuco vacinou pouco mais de 500 mil de habitantes e os municípios continuam organizando a logística para atendimento aos grupos prioritários no momento. Em Arco Verde, profissionais da saúde, idosos institucionalizados e idosos com mais de 85 anos já foram vacinados. A imunização continua para idosos de 75 a 79 anos e o agendamento já está sendo feito para os idosos de 70 a 74 anos. A cidade já disponibilizou mais de 5 mil doses de vacina no total e aguarda a chegada de mais imunizantes para avançar aos próximos grupos prioritários. Vacinação, tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutor, a gente viu aí a vacinação a todo vapor em partes, né, doutor? A gente sabe que ainda existe uma limitação muito grande com relação à logística. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito do que a gente viu agora no início do programa. Isso. Na verdade, Tiago, é um cenário difícil, um cenário desafiador, porque quando falamos em vacinação, exige planejamento. De fato, é uma população gigantesca, mais de 200 milhões de habitantes. Entretanto, quando se estabelece um planejamento, tudo torna-se mais fácil. Eu posso dar aqui um exemplo, nos Estados Unidos, no momento atual, tá certo? Nessa nova gestão, com aproximadamente poucos dias, eu acho que em um mês, o presidente conseguiu fazer 100 milhões, né, dentro dessa população de vacinados e pretende até 4 de julho imunizar toda a população dos Estados Unidos. E, de fato, isso é uma meta, é um objetivo que está dentro do planejamento. E quando você estabelece uma meta, né, um planejamento para a execução de algo, principalmente para imunizar a população, requer toda uma estrutura, né, que possibilite aí recursos, porque a gente está falando também de insumos e de imunos, estamos falando também do ponto de vista geográfico, não é? A logística precisa favorecer essa entrega em tempo hábil, a assistência na ponta precisa estar integrada com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização,
para que possa executar algo dessa natureza. Então, quando a gente lança uma meta, é importante que isso seja planejado. E talvez o nosso país esteja sofrendo, padecendo nesse momento de estar recebendo um quantitativo inferior daquilo que necessita para esse momento imediato, exatamente porque tenha faltado esse planejamento, essa articulação que envolve todos esses fatores e tantos outros elementos que não foram aqui citados por mim, para que a população possa ser imunizada em sua totalidade, principalmente os grupos de acordo como foram escalonados pelo PNI, pelo Programa Nacional. O senhor acha que atrapalhou, doutor, essa incerteza logo no início com relação a qual vacina seria utilizada e com relação à competência de estados, municípios e também do governo federal para que essa vacinação começasse de fato? O que é que o senhor acha que foi determinante para que atrasasse o início dessa vacinação e ainda a gente tivesse esses problemas com relação à logística e distribuição dos insumos? Eu acho que a palavra, Tiago, que melhor se encaixa é planejamento. Então, em minha opinião, faltou planejamento e eu espero agora que o Ministério da Saúde, né, junto com estados e municípios, porque essa comunicação, essa integração precisa ser constante. É importante que o governo, tanto federal quanto estadual e municípios estejam integrados. Afinal de contas, estamos lutando contra um mal comum a todos, que é exatamente a Covid-19. Então, se estamos tendo um inimigo em comum, precisamos estar unidos em um único propósito, que é imunizar a população. Então, eu acho que a palavra-chave é planejamento, faltou planejamento, e agora, né, tanto o governo federal quanto também os estados estão se mobilizando para prover exatamente recursos necessários e trazer as vacinas. E um exemplo disso foi o consórcio que foi anunciado pelos governadores, que tem essa finalidade de fazer a aquisição de vacinas e colaborar com o PNI, até porque o objetivo é esse, é dar as mãos, é se envolver, é se integrar, porque temos aí um número que passa de 290 mil pessoas mortas, não é? Então são 290 mil famílias que estão chorando. Isso é um número gigantesco, é um número que não dá para aceitar e esse trabalho integrativo é muito importante. E além do governo também que se mobilizou, e diga-se de passagem que os governadores do Nordeste que mobilizaram esse consórcio e estão de parabéns pela iniciativa, mas também os municípios se mobilizaram. Inclusive eu participei da reunião como ouvinte da FNP, que é a Frente Nacional exatamente dos prefeitos, e isso aconteceu agora essa semana, e reuniu mais de 2.000 prefeitos que fizeram uma adesão, junto com Arco Verde, Recife e tantas outras cidades, ao consórcio, né, conectar para a compra, para a aquisição de vacinas. E qual o objetivo? O objetivo é ter mais opções. Nesse momento, quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais opções, melhor. E ficou definido em reunião que existe uma previsão de compra de 20 milhões de doses para suprir a necessidade e que isso chegue aí meados de julho, talvez. Isso é o que prevê a Frente Nacional dos Prefeitos. Inclusive, o senhor excelentíssimo ministro, né, do Supremo Tribunal Federal participou, o senhor Gilmar Mendes, algumas autoridades, dentre ele também o presidente da Ordem de Advogados do Brasil, o presidente da FNP e tantas outras pessoas que deram a sua contribuição e falaram de o quanto isso é importante para o Brasil. Né? Não estamos aqui defendendo nenhum rótulo, nenhum título, levantando nenhuma bandeira. A única bandeira que precisamos levantar nesse momento chama-se vacinação, imunização. É o que precisamos nesse momento e precisamos defender isso com muita garra, com muito empenho, muita dedicação e, acima de tudo, com muita perspectiva positiva, Tiago. Bem, doutor, a gente queria pegar um gancho no que o senhor destacou com relação a essa reunião que o senhor teve com secretários e também com outras autoridades a respeito dessa vacina. A gente viu muito noticiado com relação aos municípios se movimentarem individualmente para adquirir essas vacinas. Como é que vai ser feita essa adesão? Se tem algum limite de doses para cada município? Qual o critério que cada município vai ter para que entre em contrato com as distribuidoras e adquira essas vacinas? Claro. Na verdade, Tiago, aconteceu a primeira assembleia. Essa reunião foi a primeira assembleia. O consórcio foi formado recentemente, né? Primeiro houve todo um processo para isso. Os municípios precisaram apresentar uma lei municipal que garantisse aí a adesão do município
e os municípios que se interessaram, né, e aderiram, o fizeram e fizeram votação por essa adesão e essa participação no consórcio. Com relação às outras fases, né, que é a questão da distribuição e também a compra, né, a compra primeiro e depois a distribuição, tudo isso ainda vai ser articulado pelo consórcio e ele vai nos passar essas informações. Vai ser tudo definido então, né? Isso ainda será definido, até porque é preciso fazer uma análise, e certamente acredito que o consórcio vai fazer essa análise, para que possa entregar a quantidade que o município vai precisar para aquele período específico de entrega para atender aquela população específica. Então, esses critérios e fatores com relação a valores, tudo isso e até o tipo de vacina ainda está sendo discutido pelo consórcio e certamente será repassado. A gente viu que as primeiras doses de vacinas que foram disponibilizadas para os municípios foi levando em conta a campanha da influenza, não é isso? A última campanha da influenza com relação a doses para cada município. É isso que está valendo ainda, né? Isso. Na verdade, os estados, né, receberam do governo e repassam aos municípios. E eu quero dar um destaque aqui em especial para o estado de Pernambuco, né, na pessoa do senhor André Longo, né, doutor André Longo, que tem conduzido a Secretaria de Saúde do Estado assim, de forma brilhante, né, e tem pactuado conosco os critérios, estabelecendo exatamente as regras e as condições, com toda a transparência, né, e nos ajudando, nos auxiliando nesse quesito. Então eu quero dar esse destaque para o excelentíssimo trabalho do senhor André Longo. E sim, na verdade, os municípios estão recebendo com base, com referência nesse quantitativo que era fornecido para o influenza. E é por isso que, em alguns casos, está acontecendo algum tipo de adequação. Por exemplo, no quantitativo que chegou para um grupo prioritário, e talvez se não atenda aquele grupo prioritário na sua totalidade, os municípios têm passado, não é, o seu feedback para as regionais, que são chamadas de GERES, e as regionais, na verdade, passam para o Estado, na verdade, aquele déficit para que o Estado possa complementar essas doses. Então, isso está sendo feito de maneira muito articulada e dentro daquilo que está sendo proposto, o Estado de Pernambuco, em especial, está, de fato, cumprindo aquilo que está sendo estabelecido. Isso não significa dizer que, quando recebemos um quantitativo de vacinas, esse quantitativo abrange toda aquela população. Então, eu vou dar um exemplo. Recebemos recentemente 72% da população de 70 a 75 anos. Então, o que isso significa dizer? Que 28%, pelo menos nessa fase inicial, ou seja, na semana que recebemos, estarão descobertos. Então, se você se dirigir ao posto de saúde para fazer o cadastramento ou tentar no aplicativo e não conseguir, não é porque o teu município não está fornecendo, não é porque o secretário de saúde não está querendo que você seja vacinado, não é porque está existindo o fura-fila, porque tem gente que fala muita bobagem. E tem muito, né, doutor? Muita bobagem. Quer dizer, nesse momento que as pessoas precisariam de receber palavras de ajuda, de incentivo, de apoio, principalmente as equipes de PNI, que têm feito um trabalho excelente, né? De luta, de busca, principalmente na zona rural, de pessoas que não são cobertas, às vezes, pelos ACS, que são os agentes comunitários de saúde. E essas pessoas, na verdade, merecem receber um troféu, uma medalha, porque são guerreiros. Então, que isso sirva para você que está nos ouvindo agora, para reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde, tá bom? Para bater palmas para esse trabalho, que é lindo, Tiago, e a gente precisa reconhecer. Então, acuse menos, não é? Se você não pode ajudar, por favor, não atrapalha. Então, esse momento é o momento da gente ter muito cuidado. Então, a gente recebeu, por exemplo, uma quantidade inferior. Isso não quer dizer que o Estado vai nos deixar desguarnecido. Claro, eles vão complementar isso, assim como estão fazendo desde o início da vacinação do Covid-19. Chega um quantitativo, na outra semana chega mais um pouco. Isso está acontecendo em todos os municípios, né? Em todos os municípios estão passando. E tem uma palavra que se encaixa muito bem para o momento. É o que chamamos de escassez. Estamos vivendo um momento de escassez. Ou seja, existe uma alta demanda, mas a oferta é pouca. E, infelizmente, no Brasil, essa oferta não está contemplando toda a necessidade. Então, é importante que se destaque isso, Tiago, e eu também gostaria de destacar uma divisão na pactuação que o Estado tem feito ao entregar as vacinas. O Estado tem separado um quantitativo para a população, né, que está dentro de uma faixa etária, que é um fator,
e tem separado um outro quantitativo, um outro percentual para trabalhadores de saúde que estão envolvidos com a área de saúde ou que estão de forma direta ou indireta. Agora eu posso usar a palavra indireta, levando em consideração que aquele grupo de enfrentamento já foi vacinado, já foi imunizado na fase inicial. Então é importante destacar para as pessoas que esse quantitativo dos trabalhadores não pode ser destinado para essa faixa etária. Por quê? Porque se eu pegar daqui e colocar aqui, eu vou acabar faltando ali naquela outra situação. Então a gente precisa entender isso. Além do mais, quando o Estado separa os grupos prioritários, o Estado faz um cálculo de acordo com o IBGE, de acordo com as estatísticas. Então não dá simplesmente para a gente abrir uma faixa etária sem que a gente tenha, na verdade, a autorização do Estado garantindo que vai entregar o quantitativo suficiente. Como, por exemplo, no vídeo que acabamos de assistir, a gente percebeu o quê? Que o governo federal e os estados orientaram de não reter a segunda dose, como estávamos fazendo com a Coronavac. E sim, estávamos retendo apenas a AstraZeneca. E agora, o governo, né, federal nos autorizou, através dos estados, a fazer exatamente e utilizar todo o quantitativo que temos. Para quê? Para que a gente possa imunizar uma grande população. Entretanto, isso vai também fazer com que o governo articule mais rapidamente a chegada de novas vacinas. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Muito obrigado. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência desse encontro todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Eu sempre lembro, né? Você pode acompanhar a reprise toda quinta a partir das 8 horas da noite no canal N2 Educação. E fica disponível a hora que você quiser nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Conosco, AESA, Líder Empresarial, Grupo LW e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Doutor, no último bloco o senhor falou a respeito dos guerreiros, né? Principalmente os guerreiros do PNI. A gente vai acompanhar um vídeo com a Cláudia Cunha, que é coordenadora do PNI aqui de Arco Verde. Ela falou um pouco sobre esse momento de vacinação aqui no município. Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Tiago. Olá a todos aqueles que assistem o Saúde em Evidências. Estamos aqui passando para trazer informações sobre a vacinação aqui no município de Arco Verde, onde até o momento vacinamos mais de 5.000 doses aplicadas. Entre elas, mais de 1.700 doses foram realizadas de primeira dose nos trabalhadores de saúde, onde os mesmos, mais de 1.200 doses já foram contempladas com a segunda dose. Os idosos a partir de 85 anos, também 100% deles já foram contemplados. Estamos também realizando a vacinação de todas as faixas etárias desses idosos. De 80 a 84 anos também já foram contemplados. Os idosos de 75 a 79 anos estão sendo contemplados, aos quais serão finalizados esta semana. Demos início à vacinação dos idosos a partir de 70 anos,
aos quais serão vacinados de imediato 72% dessa população, somando aí um total de 1.400 idosos que serão contemplados com a primeira dose. Todos os idosos institucionalizados aqui em Arco Verde também já receberam a primeira e a segunda dose. Então, Arco Verde segue seguindo rigorosamente o plano de operacionalização nacional e estadual. Juntos venceremos esta etapa. Eu peço que toda a população se dirija à Unidade Básica de Saúde conforme as etapas contempladas para fazer o cadastramento e agendamento das mesmas. Muito obrigada a todos. Bem, doutor, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito do nosso município aqui, e isso vai servir, claro, de espelho para todos os outros municípios do estado que nos acompanham. O que a Cláudia comentou aí, eu queria que o senhor abordasse um pouco a respeito disso. Quero lembrar ao nosso público, né, que a gente está aqui com essa distância segura e sem máscaras por conta do áudio, para que chegue um áudio de qualidade para você. Mas estamos aqui nos estúdios seguindo todas as recomendações, álcool, gel também, né, doutor? A nossa equipe está com as máscaras aqui nos bastidores, tudo para levar informação com responsabilidade para você. Estamos sem aqui no momento, mas quando terminarmos aqui, vamos usar imediatamente as máscaras. Não é isso, doutor? Queria que você comentasse a respeito da fala da Cláudia. Perfeito. Na verdade, eu acho que esse entusiasmo, essa felicidade deveria fazer parte de todos, né, Tiago? Essa alegria, porque estamos vacinando, talvez não com tanta velocidade, aí já falamos aqui exatamente quais são os fatores limitadores, mas a palavra que eu utilizei, que você frisou novamente, né, de equipe guerreira, né, eu acho que é a palavra que se encaixa para essa equipe, né? São guerreiros. Só para você ter uma ideia, no grupo de secretários que eu faço parte, da COSEMES, eu percebi que os colegas também vivenciaram uma experiência que eu tenho vivenciado como secretário junto ao meu PNI. É que nós recebemos um percentual de perca, tá? E esse percentual está dentro daquilo que se pode perder, tá? Ou seja, é um percentual, recebemos um valor X que contempla aquela população, né? Digamos, como ela citou aqui, 1.400. Eu acho que esse valor já está dentro do percentual de perca, tá? É como se, trazendo um exemplo bem claro, é como se a gente fosse transferir, um exemplo bem rasteiro, como se fôssemos transferir líquido, né, um pouco de água de um recipiente para um outro recipiente, e nessa transferência acontece uma perca ali, derrama um pouco de água. Então, o Estado, quando nos fornece, o governo federal, quando nos fornece, eles já consideram essa perca no quantitativo de doses. E as equipes de PNI, tá certo, como um todo, pelo que eu tenho percebido, têm aproveitado não só o total que cobre a população, como aquele percentual também de perca. Então, isso tem sido, na verdade, um trabalho de alta eficiência. E esse trabalho de alta eficiência é que tem nos ajudado, né, para expandir. Algumas cidades estão expandindo, né, alguns grupos de trabalhadores, e acredito que isso esteja acontecendo aqui na região. Então, são fatores assim que têm feito a diferença nesse enfrentamento. Então, é usar a técnica, usar o conhecimento para que a gente possa alcançar bons resultados. E é isso que o PNI está fazendo nesse trabalho, né, que é muito árduo, não é fácil, tá certo? Até porque quando a gente fala de uma população, a gente inclui a população urbana e a população rural, né? E alguns municípios, por exemplo, a população quilombola, né, que tem alguns grupos que são difíceis de identificar, tá certo? Pois é, eu queria pegar outro gancho justamente nisso, doutor. É que muitas pessoas comentam e questionam por que alguns municípios estão à frente de outros com relação aos grupos já imunizados. A gente vê, por exemplo, municípios na região metropolitana que já estão em fases que municípios do interior ainda não estão. E existe, claro, uma diferença demográfica com relação à faixa de idosos em cada município. Eu queria que o senhor explicasse também isso ao nosso público. Claro, na verdade, isso se dá por vários fatores, tá certo? Então, um exemplo aqui, um exemplo rasteiro, né, com relação a essa situação. Estudantes, né, estudantes de medicina que também estão fazendo parte desses grupos nos atendimentos das clínicas, né, dos hospitais que são clínica e escola. Então, por exemplo, esse município que recebeu um quantitativo para isso, então um outro município não recebeu porque não tem essa clínica, um outro município, por exemplo, que recebeu porque tem uma população indígena, né, aí recebe mais do que um outro município. Um município que, por exemplo, conseguiu aproveitar esse percentual de perca, né? Ou seja, não perdeu, muito pelo contrário, otimizou. Então, alguns municípios estão manejando isso
e estão expandindo, né, aí os grupos de vacinação e, em alguns casos, até a faixa etária. Embora que essa faixa etária, né, é algo peculiar, especificamente a Recife, região metropolitana. Inclusive, eu tenho questionado isso, né, com relação a esse número, esse quantitativo, que me parece que está dentro daquilo que está determinado nas proporcionalidades dos grupos de cada cidade. Óbvio, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, ele não vai receber a quantidade de um município que tem 100 mil habitantes, por exemplo. Então, são critérios que são adotados, claro, e o gestor municipal, né, de saúde, ele também é responsável, né, para articular e viabilizar todo esse processo, claro, seguindo à risca o que orienta o Plano Nacional de Imunização. Outra coisa que eu aproveito para que o senhor também destaque com relação a esse contato direto com a Secretaria Estadual de Saúde. O senhor já falou com relação ao doutor André Longo e toda a gestão. Como é que está sendo esse contato de reuniões, de conversas com relação à distribuição e principalmente a monitoramento, aliás, da taxa de isolamento? A gente está num lockdown, encerrando aí e provavelmente seguindo mais medidas ainda mais rígidas. Com relação a isso, como é que está sendo esse contato com a Secretaria Estadual? A Secretaria Estadual tem as suas regionais, tá, que nos fornece, nos subsidia com informações, com orientações e também com as suas diretrizes. E os municípios, né, precisam cumprir essas diretrizes. Então, essas reuniões, essas pactuações, elas acontecem. Isso acontece da regional com o secretário de saúde, como acontece também com as outras coordenações. Quando eu falo outras coordenações, é de PNI, é de assistência, né? Porque, na verdade... Toda uma rede, né? Toda uma rede. Quando a gente fala em imunização, envolve todo mundo. Envolve desde do motorista, né, que vai com a ACS, né, visitar exatamente aquele paciente acamado, aquela pessoa, aquele idoso acamado, com uma pessoa, na verdade, que está de frente ali no PNI organizando tudo aquilo. Então, é toda uma cadeia que se mobiliza para tal. E o Estado tem, sim, nos dado orientação, nos dado apoio e tem monitorado, não é, claro, esses dados com relação ao isolamento, à taxa de isolamento, aos leitos, às ocupações, à diminuição disso ou aumento disso. Então, estamos sim recebendo orientação a todo tempo do Estado e é por isso que estamos seguindo à risca o programa de imunização nacional. Também foi necessário uma equipação de infraestrutura para receber essas doses, né, doutor? Além do pessoal, né, capacitação desse pessoal para que ministrasse essas vacinas da maneira correta. E a gente viu também que Arco Verde, assim como outros municípios pernambucanos, teve que se adequar também com estrutura para receber. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso, equipamentos que chegaram para armazenar essas vacinas e também para fazer essa logística da maneira correta. Isso, né? Foi uma das minhas preocupações, foi em adquirir câmaras frias para acomodar, né, para armazenar essas vacinas. E isso, na verdade, faz a grande diferença, né, de equipamentos. Quando a gente fala de equipamentos e materiais, é muito importante, porque você vai vacinar, você precisa estar paramentado, você precisa estar com a roupa adequada, precisa estar utilizando o EPI adequado, precisa, na verdade, fazer aquele trabalho de acordo com o que as diretrizes do Ministério da Saúde estabelece. Então, é toda uma estrutura, na verdade, que foi preparada para isso. Né? Quando a gente fala preparada é porque articulamos, as equipes foram preparadas, foram qualificadas. Estamos perfeitos ainda? Não, precisamos melhorar. Tá? Eu reconheço que, óbvio, que precisamos melhorar muito, mas certamente tomamos aí uma decisão muito profunda na fase inicial da vacinação, que foi preparar e aparelhar as equipes para que a gente pudesse fazer isso da melhor forma possível e estamos fazendo na medida do possível com o quantitativo de doses que estamos recebendo. Essa medida do possível depende justamente das doses que cheguem, né, doutor? Com relação às outras fases, com relação aos outros idosos, 60, entre 60 e 70, enfim, há uma ansiedade muito grande, claro, por conta da população. Queria que o senhor explicasse também a respeito disso, dessa paciência e dessa espera que, infelizmente, tem que ter no momento. Na verdade, é difícil para todos, não é? Porque o vírus está aí, está matando, a taxa de transmissão tem aumentado por conta das novas cepas e a gente precisa se imunizar. Mas, por outro lado, não temos um quantitativo suficiente. Existem, assim,
expectativas muito boas, o governo já anunciou compra de 138 milhões, mas veja, um anúncio não quer dizer que isso vai estar pronto amanhã, vai estar entregue amanhã às unidades. Na verdade, tem todo um processo para tal. Inclusive, tem vacina que foi comprada que ainda não foi sequer aprovada pela Anvisa. Então, é importante atentar também para essas nuances. Porém, é importante destacar que já temos muitas vacinas, temos muitas opções. Inclusive, eu mencionei aqui o consórcio do Nordeste, que já fez a aquisição da Sputnik, que também é uma vacina muito apropriada para esse cenário que a gente está vivenciando. É uma vacina que também em breve vai estar aí disponível, né? Isso depende, Tiago, também da articulação, né? Da articulação do governo estadual, dos governos, das prefeituras, mas também do governo federal. Por exemplo, os Estados Unidos hoje dispõem de um estoque de AstraZeneca que, na verdade, eles ainda não utilizaram e não tiveram a aprovação, acho que é do FDA, se eu não me engano, que regulamenta, que analisa lá. Então, eles não tiveram. E aí é uma chance, né? É uma oportunidade para o Brasil e também outros países que estão padecendo, que estão aí com um número altíssimo nessa curva, de negociar. É hora de utilizar a diplomacia, deixar o orgulho de lado de alguns e, de fato, pedir ajuda que pode nos socorrer, fazer uma negociação, né, fazer aí uma proposta de intenção. E esse, na verdade, deve ser o papel do gestor e acredito que isso deva acontecer aí pelos próximos dias ou pelos próximos meses. Está na hora de darmos as mãos e pensarmos como humanidade. Ainda comentando sobre o vídeo da Cláudia, e claro, a gente sempre espelha para os outros municípios, com relação às pessoas que já foram imunizadas, doutor, como é que está sendo o acompanhamento dessas pessoas que já foram vacinadas? Há dúvidas também com relação a efeitos colaterais e reações por conta das vacinas. A Secretaria Municipal está acompanhando essas pessoas que já foram imunizadas? Isso, na verdade, a gente não tem aqui nenhum indício de algum efeito adverso, tá? Ou pelo menos algum indício de um efeito adverso que seja diferente do convencional, do que estava previsto na ficha técnica do produto, né? No caso da vacina. E isso é muito bom, Tiago, isso é muito bom porque, infelizmente, foi plantada na cabeça de algumas pessoas, né, de maneira assim muito tosca, muito boba, né, a ideia de que as pessoas iam tomar, que iam mudar o DNA, que ia, na verdade, adoecer, que iriam morrer, que iriam virar algum tipo de animal. Isso é a maior bobagem que já foi falado, né? Isso, na verdade, é discurso de negacionista, que nega um cenário aí caótico que estamos vivenciando. Então, a gente precisa atentar que nós temos hoje várias opções de vacina, certo? Quanto ao acompanhamento das pessoas que estão sendo vacinadas. Na verdade, esse acompanhamento ele acontece através do sistema, né, do próprio sistema do SUS, que fornece informações com relação à próxima data que esse paciente será vacinado. E as equipes, claro, estão perguntando entre o intervalo de uma dose e a segunda dose, né, o que as pessoas estão sentindo. E, na verdade, as pessoas não estão sentindo nada. A minha mãe mesmo foi vacinada em Recife, tem 82 anos e está pulando de alegria, né? Já tomou a primeira dose e está muito feliz. Por quê? Porque tomou uma vacina, tomou a Coronavac e está imunizada. Isso é motivo para a gente ficar feliz. Então, se você faz parte desse grupo, que está dentro do grupo para ser vacinado, não perca tempo, se dirija, né, à unidade mais próxima da sua casa, faça, na verdade, o cadastro, o agendamento e tome a sua vacina. Tiago, vacina é vida. E a minha mensagem para você é: viva! Viva bem! Né? Viva feliz! Tome a vacina! Destacar a importância, né, doutor, desse momento e, claro, reforçar ainda mais que a vacina é vida, sim. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas.
Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela sua audiência. Espero que você esteja em casa, bem, assistindo o nosso programa. Lembre que você pode acompanhar, claro, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram da TV LW. A reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 da noite. E aqui na tela da TV Nova aos sábados, sempre ao meio-dia. Conosco, a ESA, Líder Empresarial, Grupo LW e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Agora, a gente acompanha o VT do Dr. André Ribas. Ele é da Faculdade São Leopoldo Mandique, que ministra e administra a Faculdade do Sertão, aqui em Arco Verde, a Faculdade de Medicina do Sertão. Participa conosco mais uma vez a respeito de vacinação. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez conversando um pouco sobre o coronavírus, né? Bom, a questão é que nós temos agora as variantes, né? E essas variantes, elas têm uma série de mutações, né? E que mudam um pouco uma área do vírus, uma região do vírus, onde ele se encontra com a célula, né? Onde ele faz a conexão entre o corpo do vírus e a própria superfície da célula. Isso leva a algumas consequências. A mais importante é que esse aumento na aderência da célula, né, faz com que ele tenha uma capacidade maior de ser transmitido, ou seja, a taxa de transmissão dele acaba sendo maior. Provavelmente porque as pessoas se infectam com a menor quantidade de vírus já estão infectadas e podem desenvolver doença. Justamente porque ele tem uma capacidade de acoplar a célula melhor. Uma outra consequência é que essas variantes também mudam a região, né, que essa mesma região é justamente aonde o anticorpo que a gente produz para se proteger do vírus, né, onde esse anticorpo vai se ligar ao vírus para proteger as pessoas. Então tem um duplo problema, né? Aumenta a adesão à superfície da célula e diminui a capacidade do anticorpo, né, que é produzido pelas pessoas para se proteger, né? Diminui a capacidade desse anticorpo de neutralizar o vírus. A consequência disso, para quem tem infecção já anterior ao vírus, é que parece que ainda vai ter um pouco mais de risco para ter uma nova infecção. E provavelmente isso mesmo pode acontecer com as vacinas. Então pode ser, ainda não é certo, mas pode ser que algumas vacinas tenham uma eficácia um pouquinho menor. Mas de qualquer forma isso não é muito grande, é uma diminuição pequena na eficácia das vacinas, ou seja, as vacinas continuam sendo a principal forma, né, farmacológica de proteção das pessoas e continuam sendo utilizadas, tá? Não há necessidade neste momento de mudar a formulação das vacinas, mesmo porque estão produzidas e devem ser utilizadas plenamente. Tá ótimo? É uma notícia, mas não é tão ruim nesse ponto. O pior problema é que a capacidade de transmissão é maior. Então as epidemias são mais rapidamente propagadas. Obrigado. Bem, doutor, a gente viu aí a participação do doutor André com relação a isso. Ele falou um pouco da questão técnica, né, das vacinas e a dúvida que muitas pessoas têm com relação a essas variantes que têm surgido e a eficácia ou não das vacinas. Mas ele reforçou, claro, que a vacina é o principal meio para se imunizar nesse momento. Na verdade, Tiago, acho que o doutor André colocou alguns pontos muito importantes, mas eu quero aqui, não seria o contraditório, mas a complementação dessas informações.
Eu já li vários artigos de infectologistas que falam sobre essa nova cepa, né, esse novo momento. E essa nova cepa, de fato, ela tem um maior índice de transmissão. Porém, né, muitos infectologistas também, em seus estudos, afirmam o seguinte, que ela tem uma maior capacidade de transmissão, mas aí reduz a letalidade também do vírus, certo? Então, é um efeito aí proporcional, tá? Quanto maior essa transmissão, menor a letalidade. Embora que são estudos preliminares, a doença é nova e existem muitos estudos científicos ainda sobre a doença, enfim. O outro ponto também é com relação a essa diminuição que o doutor André falou no quesito da vacina de algumas cepas. Na verdade, as grandes empresas que estão produzindo, e por exemplo o Instituto Butantan mesmo já garantiu que a vacina Coronavac, certo, que está sendo produzida pelo Butantan, ela é 100% eficaz para as novas cepas. Então, na verdade, eu acho que a melhor palavra que se encaixa nesse momento, e é o que a ciência está mostrando, é isso, é que todas as vacinas que temos aí, elas conseguem, na verdade, atender as expectativas nesse quesito, tá? Então é isso que eu queria só salientar e endossar os comentários do... Importantíssimo, né, doutor? Com relação a isso, foi algo que atrapalhou bastante no começo também, com relação a esse questionamento, né? Eficácia ou não de determinados imunizantes. Isso prejudicou um pouco também essa questão para que a população aderisse de fato que a vacina é sim o principal meio para se combater a pandemia do coronavírus. Isso, embora que eu acho que no outro programa Saúde e Evidência, eu trouxe aqui um exemplo bem claro e eu acho que eu vou ratificar novamente o que falei para deixar mais claro. O mais importante não é se apegar a esses percentuais, que são extremamente técnicos, tá? É se apegar no seguinte, é que daquela população que vai ser imunizada, né, seja pela Coronavac, ou AstraZeneca, ou futuramente a Pfizer, não sei, ou a Sputnik, cada uma dessas vacinas tem um percentual que é considerado, por exemplo, pelo estudo clínico, com maior eficácia, né, com maior eficiência nesse quesito. Porém, também eu acredito que se a gente prolongar o estudo, ou se prolongar, como pesquisador também posso afirmar isso, que talvez esses dados acabem mudando, né? Quando a gente aumenta, por exemplo, a população, quando a gente começa a estabelecer critérios ampliados de análise, então eu acredito que esses percentuais também seriam alterados. Mas o que a gente precisa atentar é o seguinte, é que da população que vai tomar a vacina, tá? Vou trazer aqui um exemplo da Coronavac, de 100% da população que vai tomar, a gente tem um percentual muito pequeno que pode ter os eventos adversos convencionais esperados, né, para essa vacina. Um percentual muito pequeno, que é uma pequena gripe, né, talvez um pouco de febre. Inclusive, se você toma outro tipo de vacina, né, por exemplo, vacina da febre amarela e tantas outras vacinas, você pode ter uma reação, o seu organismo pode ter uma reação. Então, esse pequeno percentual vai sentir alguns efeitos adversos. Mas se a gente for analisar nos 100% da população que vai ser imunizada, resumindo, ninguém vai evoluir, pelos estudos que foram realizados, ninguém vai evoluir para uma fase mais grave, mais aguda da doença, levando o sujeito à morte. Então, isso é o que a gente precisa atentar para o momento, para ficar bem facinho a sua compreensão, tá? Então, em resumo, tome a sua vacina se você está aí no seu grupo para ser vacinado. Vamos para a participação mais uma vez do Dr. Pedro Gabriel conosco, ele nos enviou mais um vídeo para falar a respeito desse momento e trazer, claro, uma participação sempre pertinente e com excelentes observações que ele sempre traz aqui para o nosso público. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. Olá, ouvintes da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, as notícias que o dia de hoje nos traz são notícias ensolaradas, são notícias felizes e é com muita alegria que eu comunico aos nossos ouvintes a ampliação diária, crescente, da aplicação de novas doses de vacina, o aumento de pessoas imunizadas e com esse número, Tiago, cresce também a nossa esperança, a nossa expectativa doce e feliz de retomarmos a nossa vida na sua plenitude, tal como ela transcorria há pouco mais de um ano atrás. Aos poucos, vamos atravessando esse túnel escuro e imenso chamado coronavírus e lá na frente nos espera a vida, porque esse é o regimento do mundo.
flores e frutos, como diz o poeta alagoano Ledo Ivo, após os trovões da tempestade. Essa tempestade haverá de se acalmar e lá na frente nos espera a vida, a esperança e a retomada dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos abraços, dos nossos afetos, dos nossos amores, que estão aí intactos, suspensos no ar, como aquela casa no beco do Manuel Bandeira. E é com muita alegria, Tiago, que eu informo aos nossos ouvintes que a cidade de Arco Verde, a partir desta semana, começa a vacinar pessoas a partir de 70 anos. Vacinará seu pai, seu avô, seu conhecido, que nessa idade se encontra numa posição de um pouco mais de fragilidade. Logo em breve, os de 60, os de 50, os de 40, aqueles que, como eu, possuem 15 anos de idade, tá certo? Já poderemos contar com as nossas doses de vacina. É importante, Tiago, é imprescindível que nesse estágio final, não é, desse processo todo, não baixemos a guarda, que continuemos isolados tanto quanto seja possível, utilizando as nossas máscaras, higienizando as nossas mãos, evitando levá-las aos olhos, à boca, evitando ao máximo, tanto quanto nosso coração permita, o toque ou a proximidade com as pessoas que a gente ama. Isso por amor a essas mesmas pessoas. E é muito importante, Tiago, a gestão competente, eficiente do nosso próprio coração durante esse isolamento. É importante que esse amor que se derrama pelo outro na forma do isolamento se derrame também sobre nós próprios na forma do cuidado, da manutenção dos ritmos, da hora certa de dormir, da hora certa de acordar. É muito nocivo para a nossa saúde mental se a gente começar nesse isolamento a virar noites, a utilizar em excesso o consumo de séries, o consumo de material digital, de redes sociais. O fato de estarmos isolados de pessoas fora de nossa casa não quer dizer que tenhamos que viver uma vida inteiramente virtual. A vida transcorre e prossegue no plano da realidade, uma realidade difícil, uma realidade desafiadora, mas ainda assim é com ela que temos que nos haver. Portanto, você que nos escuta, cuide dos seus idosos, não é, de mais de 70 anos, para que sejam vacinados, mas cuide também de si, para que você possa cuidar de quem você ama. Então, Tiago, para finalizar, eu deixo de presente para as pessoas que carinhosamente nos escutam, uma carta escrita lá no século passado, tá certo? Pelo E.B. White, que é um ensaísta nova-iorquino, muito célebre, onde ele, num tempo muito difícil, né, atravessado lá em Nova York, ele escreve a um certo senhor Nadeau sobre como ele tem enfrentado a dureza, a dificuldade e os desafios daquele momento. E essa carta, que já possui quase 100 anos, continua viva e está sendo direcionada hoje para os habitantes da cidade de Arco Verde, com muito carinho. A esperança é aquilo que nos resta em tempos difíceis. Amanhã, mesmo sendo domingo, levantarei cedo, como faço todos os dias, e darei corda no meu relógio, contribuindo assim para a ordem e para a estabilidade. Os marinheiros têm uma expressão para definir o tempo. Dizem que o tempo é um grande blefista. Acho que isso também é verdade em relação à nossa sociedade, pois que quando tudo parece sombrio, de repente, do nada, as nuvens se abrem, tudo muda, e às vezes quando menos se espera. É óbvio que a humanidade transformou num caos a vida neste planeta, mas como povo, trazemos em nós as sementes do bem que desde muito esperam pelas condições adequadas para brotar. A curiosidade, a inflexibilidade, a inventividade, a engenhosidade do homem o levaram a sérias dificuldades e só podemos esperar que essas mesmas virtudes nos ajudem a sair delas. Por isso, senhor Nadeau, agarre o seu chapéu, agarre-se à esperança, dê corda no seu relógio, pois amanhã é outro dia. Então você que nos escuta, agarre-se à sua máscara, agarre-se ao álcool em gel, prepare o braço para a vacina, mantenha o coração cheio de esperança e amanhã haverá sempre de ser um outro dia. Te passo a palavra, Tiago, e uma boa tarde para todos que nos escutam. Obrigado, doutor Pedro. Mais uma vez, excelente a sua participação. Doutor Álvaro, mais atual é impossível essa carta, né? Que mensagem, né? Que mensagem, assim, que nos deixa, assim, com a sensação de esperança, de fé, de paz, não é? Mesmo em um momento turbulento, é preciso, como o doutor Pedro falou, ter muito tato nessa hora e avaliar os benefícios que vamos ter
depois de todos imunizados, não é? Então, a gente precisa, como ele falou, não é, arregaçar as mangas, abrir a camisa e tomar, de fato, a vacina, abrir o braço, não é? E, de fato, assim, isso vai nos deixar muito bem. Só para você ter uma ideia, minha mãe estava muito apreensiva e depois que ela tomou a vacina, ela ficou muito feliz, muito alegre. Quer dizer, a vacina é esperança, é vida, está aí. O SUS está nos proporcionando isso e que maravilha. Viva o SUS, né? Viva a vacina, viva esse momento especial. E eu tenho certeza que mensagens assim, principalmente nesse momento, Tiago, onde a gente está vivendo esse momento de isolamento novamente um pouco mais rígido agora, né? Com amigos, com parentes adoecendo, né? E vendo aí tanta gente morrer, eu acho que uma mensagem como essa nos dá assim, uma luz no fundo do túnel, né? Nos mostra o quanto é importante ter esperança, ter fé e ter paciência, né? E ter essa perspectiva positiva. Bem frisado também pelo doutor a relação à questão da prevenção, né, doutor? A vacina não vai chegar para todo mundo agora, mas é importante seguir as orientações, as recomendações de segurança, máscara, álcool, isso ainda assim é eficaz e previne bastante, né? Claro, e talvez pelo fato da população, Tiago, ter fragilizado, não é, esse comportamento, não é? Ter aí esquecido que era importante seguir esses protocolos, achando que já chegou a vacina, agora oba, vamos para a festa, vamos para a rua, vamos sair sem máscaras, é que hoje estamos com esses números aí altíssimos, aumentando a cada dia, com os leitos praticamente na fase de estrangulamento, não é? Na casa de 90% a 100% em alguns municípios, e aí a gente precisa ter consciência disso, não é? Que ele recomendou aí nas suas palavras. Lavar bem as mãos, tá? Usar álcool em gel, usar máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, fique em casa se você puder. Então isso é muito importante e a gente deve continuar seguindo essas dicas porque elas fazem toda a diferença. Elas podem salvar a sua vida enquanto você não foi imunizado. Com relação a essa vacinação, doutor, o que é que o senhor pensa e imagina com o que o senhor tem conversado com outros secretários, também com o secretário estadual, previsões em relação a outras fases e a imunização da população no maior número possível? Já estamos nessa fase aí, a região metropolitana de Recife já está fazendo aí população acima de 65 anos, os municípios do interior de Pernambuco estão fazendo aí na faixa etária de 70 anos. Eu acredito, Tiago, que assim, o mais breve possível a gente vai sair desse momento, sabe? É claro que depende de uma articulação, depende de algumas instituições, como a Anvisa, por exemplo, aprovar algumas vacinas, né? Os produtores de IFA, né? do insumo, né? Produzir em tempo hábil, essas empresas que estão fornecendo, entregar em tempo hábil. Então é toda uma cadeia, a gente precisa, além de torcer para dar certo, nos esforçar para que isso dê certo, tá certo? Fazer um trabalho bom, né, coerente, né, seguindo os protocolos, seguindo exatamente aquilo que a gente tem como base, como referência do Plano Nacional de Imunização, para que a gente possa seguir à frente. Então, eu não quero aqui determinar tempo, né, prazo, mas pela estimativa do que o governo federal comprou, do que anunciou 138 milhões, mais a Frente Nacional dos Prefeitos, mais os governos também do Nordeste para o PNI, eu espero, né, que essas vacinas chegando, pelo menos até junho, julho, toda a população esteja imunizada. Pelo menos esse é o meu desejo. De todos nós, né? De todos nós. Eu não sei se isso vai ser possível, mas é o meu desejo. O que eu gostaria mesmo é de imunizar amanhã a população toda, sabe? Com um toque de mágica, mas infelizmente não funciona assim. A gente precisa ter paciência e trabalhar de forma dura, claro, mas também muito dedicada e muito consistente nesse quesito. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência na tela da TV Nova para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembro sempre, agradeço sempre, faço questão disso. Para você, os nossos apoios. Conosco, a AESA, Líder Empresarial, Grupo LW e também Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Doutor, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria aproveitar para rapidamente o senhor explicar os próximos passos com relação à vacinação aqui no nosso município. Claro, esperando novas doses, né? Claro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Tiago, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, participando. Eu acho que é um momento para a gente dialogar, né, esclarecer alguns pontos, deixar a população informada. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Agradecer a vocês pelo espaço e quero agradecer também a minha equipe, tá? A minha equipe de profissionais de saúde. Eu quero aqui parabenizá-los, né, e parabenizar também o PNI, que tem feito um excelente trabalho, né? Meus parabéns à minha coordenadora de PNI, aos profissionais da assistência que têm dado sequência ao trabalho do PNI, porque esse trabalho é um trabalho em equipe, não é? Ninguém vai para o pódio sozinho, a gente vai ter que levantar esse troféu juntos e eu quero parabenizar pelo excelente trabalho. Eu quero dizer para vocês que cada pedrinha que é jogada, não é? Porque a gente sabe, né, que existem pedras que são jogadas por mais que o trabalho seja eficiente. O próprio Cristo veio aqui na Terra, o próprio Deus veio, né, aqui na Terra e ele foi crucificado, né? Quem dera nós, seres humanos, que temos falhas, que temos erros, não é? Então, eu quero dizer aqui à minha equipe, não desanime, não desfaleça, continuem firmes, de cabeça erguida, né, e trabalhando firme e forte. É isso que a gente deve mostrar, porque, na verdade, o mal nunca prevalecerá. A luz certamente prevalece das trevas. Então, continuem assim. É essa a mensagem que eu quero deixar para a minha equipe, Tiago, e agradecer aos profissionais de saúde que têm batalhado, que têm lutado, que têm dado a vida pelas pessoas. Então, esse é o trabalho que tem sido feito. Também quero agradecer aqui ao prefeito em exercício Siqueirinha, né, que assinou, na verdade, o consórcio da FNP, logo que eu apresentei para ele, né, assinou e fez essa articulação e que, graças a Deus, aí espero que possa também contribuir com o PNI e agradecer, na verdade, a todos que estão de forma direta ou indireta trabalhando para que a vacina chegue até nós. É isso que a gente espera e essa é a mensagem que eu quero deixar aqui e uma mensagem com relação às pessoas que vão se vacinar. A gente espera chegar mais doses, estamos nas expectativas e não podemos aqui determinar um prazo porque o governo do estado nos passa aquilo que é passado pelo governo federal. Mas assim como tem chegado as doses e rapidamente temos entregue, tá certo? Vamos entregar assim que chegar novas doses e vamos continuar vacinando firmes e fortes, tá? Viva o SUS, viva a vacina. Obrigado, doutor. Obrigado a você, telespectador, pelo carinho da sua audiência. Agradeço sempre. Agradeço também a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite, na direção-geral, Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Cuide-se. Até lá.